pessoal, tudo certo? Mais um vídeo sobre assuntos interessantes relacionados ao direito, nem sempre ocorrentes aqui no nosso país, Brasil, mas não deixam de ser curiosos. Então, escutem bem essa notícia. Notícia trazida pelo site Conjur com a seguinte descrição: denúncias antecipadas de vítima de homicídio não valem como prova. Já adianto que esse caso em específico ocorreu nos Estados Unidos da América. Mas a curiosidade não é pelo lugar, mas sim pelo entendimento lá da Corte Superior do Estado do Wisconsin. Vejam bem, segue a notícia. Antes de morrer, Julie Jensen escreveu uma carta e encarregou o vizinho de entregá-la à polícia, caso fosse encontrada morta, e deixou 2 mensagens de voz para um detetive. Ela advertia que, caso morresse, a polícia deveria investigar seu marido, Mark Jensen. Julie morreu envenenada em 1998. A polícia prendeu o marido, acusado de homicídio premeditado de 1º grau. Lá eles têm essas diferenciações, até vai uma indicação de um filme dessa época, inclusive, de 98, 99, chamado Risco Duplo. Assistem, bem interessante. Mark Jensen foi julgado e condenado à prisão perpétua em 2002. O caso teve várias reviravoltas, idas e vindas, em todas as instâncias das cortes de Wisconsin, lá nos Estados Unidos, e passou por um tribunal federal. Finalmente, na semana passada, o Tribunal Superior do Estado, citado, decidiu que as advertências antecipadas da vítima de homicídio não podem ser usadas como prova no caso. Prova de natureza testemunhal. De fato, não deixa de ser uma natureza de prova testemunhal. A razão, segundo a corte, é de que a tal testemunha, por estar morta, não pode ser submetida à inquirição cruzada pela defesa. Assim, tal prova é inadmissível porque contraria o direito do réu a confrontar qualquer testemunho contra ele, que lá no caso se chama Confrontation Clause, no julgamento. Mas, em uma prévia decisão sobre o mesmo caso, que tramitou em instâncias acima, o mesmo Tribunal Superior havia decidido que o testemunho da mulher morta era admissível como prova. Nessa decisão, o tribunal levou em conta um precedente, segundo o qual o réu renuncia a seu direito de confrontar a testemunha quando ele a torna indisponível ou elimina. Ou seja, o réu não poderia confrontar a testemunha que ele mesmo deu fim à sua vida. Tá. Esse entendimento se baseia na doutrina da renúncia por ato ilícito. Normalmente, não se aceita em julgamentos testemunhas baseados em hearsay, ouvir dizer. Vejam o detalhe, ouvir dizer. Mas o juiz pode admitir tal testemunho como prova se o réu intencionalmente ou em violação da lei tornou a testemunha indisponível. O Tribunal Superior de Washington reverteu seu próprio precedente agora por causa de uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de 2004 sobre hearsay de testemunhas indisponíveis. A Suprema Corte decidiu que a prova testemunhal não é admissível de acordo com a cláusula de confrontação, que já foi citado anteriormente, se for uma declaração testemunhal e o réu não tenha tido a chance de fazer uma inquirição cruzada da testemunha, justamente para confrontar essa versão no tribunal. A doutrina da renúncia por ato ilícito perdeu nesse caso. Mas, em 2008, quando o recurso de Mark Jensen estava pendente, a Suprema Corte deu um novo fôlego para a doutrina da renúncia por ato ilícito. Decidiu que ela se aplica apenas quando o réu causa a indisponibilidade da testemunha, com a intenção específica de impedi-la de testemunhar. Ora, também faz sentido, porque se ele tivesse cometido o crime,
não teria sido em razão do testemunho dela, e sim por outro motivo. Então, a lógica está presente. Nessa época, tribunais federais anularam a condenação de Jensen. Ok. Com sua decisão mais recente, o Tribunal Superior remandou o processo para o juízo de primeira instância para novo julgamento. Desta vez, sem usar a carta e as mensagens de voz da vítima como testemunha. Logo, a defesa de Mark Jensen alega que Julie cometeu suicídio ao se envenenar com anticongelantes e que escreveu a carta e deixou as mensagens de voz para um detetive da polícia para mandá-lo para a prisão. Seria uma espécie de vingança por ele a ter traído, e irá manter a alegação de inocência do réu. Por sua vez, a acusação irá alegar novamente que o marido pesquisou na internet maneiras de matar uma pessoa de forma a parecer suicídio e que matou sua mulher para poder ficar com a amante. Irá manter que ela era vítima de violência doméstica para configurar o quadro de agressividade do marido. Vejam bem, até um primeiro ponto que é interessante ressaltar. Nem todos os estados membros da Federação Norte-Americana possuem leis que combatam a violência doméstica. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, é óbvio que não se está aqui falando propriamente da violência doméstica, que é um ato censurável, que é algo que não deve existir, e o direito deve proteger de todas as formas quando de fato isso está acontecendo, quando há aquela vulnerabilidade da vítima e por todo o contexto se configurou então essa conduta ilícita praticada, que é óbvio. O que se está a referir aqui com relação a essa alegação da vítima deixada, como poderá ser confrontado isso? E isso é importante não só para o contexto lá dos Estados Unidos, mas também, se formos trazer aqui por uma breve e rasa comparação com o Brasil, também faz sentido, tem a sua lógica. É como quando alguém diz, olha, aconteceu tal coisa, vai lá e faz uma ocorrência, porque se aconteceu alguma coisa contigo, a pessoa vai ser a primeira culpada. Mas com base em quê? Com base em relatos unilaterais, sem perspectiva de contraditório? Um ato administrativo unilateral, que no caso é o boletim de ocorrência? Me parece que não é a via mais adequada. Então, é interessante esse julgado, esse caso trazido aqui como notícia, para que, devido, na sua proporção, a gente possa analisar também aqui na nossa terra, aqui no Brasil. Era isso por hoje, pessoal. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sino para receber as notificações de novos vídeos. Ok? Até mais. Um abraço.